Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um encontro nosso de quinta-feira às 8 horas da noite. E aqui no meu canal do YouTube a gente tem esses dois encontros semanais. O primeiro encontro toda terça-feira às 8 horas da noite, onde a gente convida um profissional da área de águas para compartilhar com a gente aqui no canal um pouco da experiência, né, que ele tem do dia a dia, né? Então, nessa semana, por exemplo, nós convidamos um engenheiro, né, e gerente do DAE, Silvio Giudice, né? Então, ele participou com a gente no nosso episódio do podcast sobre as águas, que foi ao ar nessa última terça-feira, né, ao vivo. E foi bem bacana porque ele pôde compartilhar um pouco da experiência dele ao longo dos mais de 40 anos, né, de atuação dentro do DAE. Né? Então, a gente falou bastante da parte de manutenção e limpeza de obras de macrodrenagem, tanto a importância como todo o processo, né? Quem solicita, quem paga, como é feito, como é desenvolvido o estudo, quais são as metodologias, né? Então, se você não assistiu esse podcast, esse episódio, depois desse vídeo aqui, você volta no meu canal e assiste lá o replay que está disponível para vocês, tá bom? Então, toda terça-feira a gente tem esse bate-papo, esse podcast sobre as águas, onde a gente vai compartilhar um pouco dessa visão profissional. E todas as quintas-feiras aqui no meu canal, né, como hoje, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso encontro técnico, né? Então, aqui a gente vai abordar métodos de cálculo, dimensionamentos, né? Então, uma visão um pouco mais técnica também dentro da área de águas, ok? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos aí que estão me assistindo. Hoje a gente vai falar sobre escada dissipadora, ok? Então, a gente vai mostrar para vocês um passo a passo de como fazer essa análise hidráulica de dispositivos de escada dissipadora. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, essa daqui é a capa da aula de hoje, né? Como analisar hidraulicamente uma escada dissipadora. E a gente vai direto ao ponto hoje, fazer um passo a passo bem prático aí, bem didático com vocês. Bom, antes da gente começar, eu queria me apresentar para vocês, né? Eu sei que muita gente já me conhece, já acompanha aqui as lives do canal. Muitos ainda estão chegando hoje, né? Estão de passagem no canal, estão conhecendo meu trabalho. Então, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Atuo numa multinacional italiana há mais de 12 anos, onde eu desenvolvi mais de 500 estudos técnicos na área de drenagem, hidrologia, hidráulica, barragens, proteções, etc. E tenho também alguns treinamentos online, né? Tenho esse trabalho aqui no digital, onde eu compartilho aqui um pouco desse conhecimento através dos vídeos do YouTube, através do site sobre as águas, dos PDFs, Excel, né? E tudo mais. Tenho treinamento também em hidrologia, tenho treinamento de modelagem, né? Hidrodinâmica, 3D no OpenFlow. Tenho alguns treinamentos e tenho também a plataforma de capacitação sobre as águas, né? Onde dentro da plataforma a gente tem todo o conteúdo, todos os caminhos de capacitação lá dentro para o profissional ou acadêmico ali se desenvolver, ok? Sou casado, sou pai do Davi e do Isaac, tenho 32 anos, então já me apresentando aí para vocês, tá certo? Bom, vamos avançar aqui direto então para o tema de hoje. Antes de entrar no tema, né, só relembrando vocês gostam, né, desses assuntos, vocês gostam dessas aulas, tem dúvida como desenvolver, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, né? Você sabe que o YouTube ele entrega mais, né, ele apresenta mais esse conteúdo, esse vídeo para pessoas, né, para usuários aqui quando tem mais interação, quando tem mais like, né, mais curtida, mais compartilhamento, então ele vai entregando ali para uma quantidade maior de pessoas e mais pessoas vão sendo impactadas com esse conteúdo. Então tem muito engenheiro, muito técnico, né, que tem muita dúvida de como fazer essas verificações, e aqui tem um conteúdo gratuito que pode auxiliar esse pessoal também, basta você dar o seu like aí para contribuir, ok? Se você conhece já algum profissional, né, que trabalha com você, que estuda com você, que tem interesse, que atua nessa área, já clique em compartilhar e manda também esse vídeo direto para esse profissional, para esse grupo de WhatsApp, de profissionais, de estudantes, tá bom? Para que eles possam ter acesso também a esse conteúdo. E por fim, pessoal, se você não é inscrito, né, se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreva, clique no botãozinho inscrever-se, vai estar por dentro aí das novidades que a gente desenvolve aqui no canal diariamente, ok? E acione o sininho também
para você receber as notificações, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. A gente vai entrar aqui no tema, né? Só ressaltando para vocês também que existe o site sobreasaguas.com, caso vocês queiram também conhecer ali os artigos que eu tenho postado semanalmente, tá? Então lá tem um material bem bacana também para vocês dentro desse site sobreasaguas.com. Bom, pessoal, vamos direto então para o nosso exemplo, tá? Então a aula de hoje vai ser bem direto ao ponto mesmo, né? Porque ela acaba sendo um pouco extensa, porque verificação em escada dissipadora é um processo que demanda etapas e etapas e etapas de cálculo, né? Então a gente consolidou, né, todas essas etapas na aula de hoje para a gente fazer um passo a passo bem didático, né? Bem prático aqui para vocês mesmo, tá? Mas a gente vai passar por todas as etapas e todas as variáveis que a gente tem que calcular para verificar essa escada, ok? Então imagine que você foi contratado, né, para fazer um projeto de uma escada dissipadora e você precisa fazer uma análise hidráulica dessa escada dissipadora. Como você faria? Né? Como você faria essa análise hidráulica? Né? Se você for responder, eu vou usar a equação de Manning, né? já está ali num caminho muito grande de errar, né? Vou colocar assim, né? Porque a equação de Manning ela foi desenvolvida ali para trechos de canal, não para trechos de degraus, né? Onde você tem esse escoamento ali muitas vezes bruscamente variado, formação de ressalto, né? Então, não atende muito bem esse cenário, tá? Então, é um dispositivo que requer ali um conhecimento específico de escoamento sobre degraus, né? Passando ali pelos degraus, no caso da escada de dissipação, ok? Então, aqui, pessoal, nós vamos ver esse passo a passo para você ter aí uma clareza maior de como fazer essa análise da escada. Então, nesse exemplo, nós temos um talude 2,5 para 1, ok? E no trecho de montante desse talude, nós temos aqui um lançamento. Vou pintar aqui para vocês, ó. Temos aqui duas tubulações, né, de 1 metro de diâmetro que vão estar lançando aqui na escada dissipadora. Obviamente aqui, pessoal, já coloquei uma geometria, né, pré-definida para a gente fazer uma análise, porque todos os métodos que nós temos de escada dissipadora hoje não são para dimensionamento, são para análise, né? Então, eu não entro no método e saio com uma geometria, né? Eu entro no método com uma geometria e avalio se essa geometria está ok ou não, né? Analiso essa geometria hidraulicamente. Então, existe uma diferença ali em dimensionar e analisar, né? Dimensionar, eu entro com os dados, ele me dá uma geometria, dimensiona uma geometria, né? Analisar, eu entro já com a geometria e analiso se essa geometria está ok ou não está ok hidraulicamente, e é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula, ok? Então, aqui nós já temos essa geometria previamente determinada. Em relação ao perfil longitudinal, não tem muito que fugir, né? Então, a gente tem um talude 2,5 para 1, não tem como eu inventar de fazer uma escada aqui 3 para 1 ou 1,5 para 1, tá? Se eu fizer uma escada 3 para 1, ela vai começar, né, a descolar do perfil de solo e eu vou ter que fazer aterro, né, para dar sustentação para essa escada. Se eu fizer uma escada 1,5 para 1, ou seja, mais inclinada do que o perfil de solo realmente é, eu começo com a escada ok, mas eu termino, né, o trecho ajusante da escada com uma escavação muito grande, né? Então, dependendo do trecho, se for um trecho curto, até dá para fazer uma inclinação diferente do perfil de solo, né? Mas não é o recomendado, né, pessoal? O recomendado é a gente seguir realmente esse perfil que nós temos ali longitudinal. Nesse caso é um talude projetado, né? Então nós já temos aqui uma declividade média desse talude. No caso de ser um perfil natural de solo, a gente vai ter uma variação desse perfil, mas também a gente consegue traçar uma declividade média e impor ali a nossa geometria da escada da mesma forma, ok? Então, aqui olhando a planta, a gente tem justamente a escada seguindo aqui o talude, e no trecho de montante, né, nós temos ali 2 metros de chegada das tubulações, e a gente está propondo fazer a escada com 4 metros de largura, ok? Então, obviamente, menos que 2 metros não dá para propor a largura, né? 3 metros também poderia ser uma geometria, né? Depois a gente pode até analisar com 3 metros se estaria ok ou não, né? Mas aqui a gente está propondo o dobro da largura, né? Então, quanto mais largo a escada, mais a gente consegue dissipar também esse escoamento nos patamares, ok? Então, aí é uma adoção
de projeto. Trabalha com 2, com 3, com 4, né? Então vai dependendo do custo-benefício que a gente vai ter desse projeto, mas estamos startando aqui com 4 metros de largura, ok? Então, pessoal, aqui nessa outra imagem, nós temos aqui um perfil longitudinal, já que é desenhado, e temos também uma seção transversal, ok? Então, perceba que aqui em cima nós temos a tubulação chegando aqui na escada. A escada ela tem uma ala aqui de 1 metro, né? Aqui ela fica com uma ala de 1,5 metro, né? Então ela ganha aqui meio metro, porque eu tenho esse transpassezinho aqui, ó, justamente para que eu não tenha uma fuga de água, né, justamente nos degraus. Então é recomendado ter esse transpassezinho aqui que eu coloquei aqui em cima, tá? Então a geometria ela vai se repetindo ao longo da escada. Essa linha tracejada aqui é o perfil do talude, né? Então a gente está seguindo esse perfil de talude, ok? E vencendo então essa declividade da topografia, encaminhando aqui a água da tubulação até o ponto mais baixo que nós temos aqui, ok? Essa escada em específico, né, foi desenhada aqui com a solução de gabião, né? Então a gente consegue ver que ele tem a espessura de 0,5 metro e tem o transpassezinho também de 0,5 metro, né, de uma peça com a outra, ok? Então vai fazendo toda a estrutura aqui da escada. Quando a gente trabalha com materiais pétreos, sejam eles gabião, enrocamento, rip-rap, é interessante, e mais do que interessante, né, recomendado, essencial, trabalhar com filtro geotêxtil na interface do revestimento pétreo com o solo, ok? Porque ali a gente vai ter um escoamento e a gente não pode ter uma erosão sob a estrutura, né? Não pode ter uma erosão debaixo da nossa escada pela passagem de água. O que vai favorecer essa escada também é que ela tem um revestimento aqui adicional de concreto nos patamares, né? Então, foi até colocado uma setinha aqui, revestimento adicional de concreto de 5 centímetros. Então, aqui eu tenho uma capa de concreto aqui nas bases aqui dos patamares, né? Justamente na base da minha escada. Então, a água ela vai passando aqui pela interface do concreto, mesmo que toda a estrutura foi elaborada com gabião, ok? Então, basicamente, é isso que nós temos no desenho superior, que é o nosso perfil longitudinal, e aqui embaixo nós temos uma seção transversal. Lembrando que aqui nós temos 2 tubulações de 1 metro, né, que está descarregando na escada, e nós temos aqui uma largura, então, de 4 metros interna, fazendo a sustentação aqui do gabião de parede, né, de lateral, nós temos aqui 6 metros de base, tá? Então, uma escada bem considerável aqui que nós estamos trabalhando, ok? Bom, temos algumas informações de entrada, né? Então, vazão. Vazão, a gente vai ter que ter um estudo hidrológico, né, da nossa drenagem de montante para saber qual que é a vazão que vai chegar na escada, ok? A gente não vai desenvolver essa etapa nesse vídeo, porque senão a gente vai demorar muito nessa etapa e vai perder tempo, né? E vai estreitar o nosso tempo na análise hidráulica, né? Então, aqui no canal a gente tem vários vídeos para você determinar vazões, né? Com diversos métodos, aí chuva-vazão, métodos estatísticos, né? Então, isso daí você vai estar bem respaldado aqui no canal também, mas a gente já vai iniciar já com essa vazão já conhecida de 2 metros cúbicos por segundo. Largura da escada nós adotamos, tá? Então, nós adotamos aqui 4 metros, como eu comentei com vocês, né? 2 metros da tubulação, mais 1 metro para cada lado de folga, que a gente vai testar. A altura do degrau, 0,5 metro, também foi adotado. Poderia trabalhar com degrau degrau aqui de 1, né? Um degrau aqui maior, ok? Mas a gente trabalhou aqui com degrau de meio, tá? Comprimento do patamar, 2,5. Desnível total, 5 metros. Então, se eu vou pegar o desnível total da minha escada, que vai dar 5 metros. Número de degraus, 10, né? Porque eu tenho a cada meio, cada degrau tem 0,5 metro de altura. Se eu tenho aqui 5 metros, vai dar 5 degraus, né? E a declividade, 0,2, ok? Então, vai dar aqui 20%, 11,31 graus, ok? Então, em metro por metro, em porcentagem, em graus também nós temos aqui essa inclinação, ok? Bom, pessoal, então esse é o cenário que a gente vai trabalhar para desenvolver essa análise hidráulica dessa escada dissipadora.
Bom, uma ferramenta muito utilizada para essas análises é o Cisco da UFMG. Eu já comentei desse software aqui no canal também, em outras oportunidades. Esse é um software gratuito, você pode fazer o download da ferramenta, instalar no seu computador e utilizar para fazer essas verificações. Alguns, até deixar os links que eles recomendam aqui para download. Dois pontos importantes, né, para a gente abordar são um pouco das limitações, né, dos métodos que nós temos para a escada dissipadora. Então, a gente vai ver que dentro do software nós temos ali considerações Chanson, Otto e Assuda, né, que estudaram ali em laboratório escadas dissipadoras, ok? Essas limitações passam pelo um FRUD menor do que 1 na entrada da escada, né? Então o escoamento que vai iniciar ali a escada, o recomendado é que seja que tenha um FRUD menor do que 1, ok? Escoamento laminar, por quê? Porque nos modelos que foram desenvolvidos as escadas, né, a escada foi como se fosse um vertedor. Então a montante foi subindo o nível da água até verter pela escada. Agora, se eu tenho uma condição inicial já super crítica, com FRUD acima de 1, foge da faixa de validação das análises, né? Então, isso aqui é um ponto de atenção, ok? No segundo ponto é que os estudos foram feitos para a seção retangular, tá? Então, a maior parte deles, ou todos, né, foram feitos ali para a seção retangular. Então, existem algumas limitações, né? É um pouco engessado ainda, mas existem esses métodos para a gente avaliar as escadas. Bom, dentro da ferramenta, nós temos aqui, então, algumas opções. Antes de avançar, só quero destacar para vocês o seguinte. Então, qual que é a ideia, né? Eu vou mostrar aqui um pouco da ferramenta e vou mostrar também o processo de cálculo que está por trás, ok? A gente não vai simplesmente ver aqui um apertar de botões sequenciados. A gente vai ver um apertar de botões e o que está acontecendo, né, de um apertar para outro, né? Vamos colocar assim. Né? O que está sendo calculado, tá? Então é importante que você entenda o processo, né? Não simplesmente fique apertando os botões e saia com o resultado e acredite que aquilo está realmente mostrando a realidade. Então é importante entender todo esse processo, tá? É um assunto que não é muito simples, como eu já adiantei para vocês, mas eu vou tentar colocar uma carga didática e prática aqui para simplificar para vocês, ok? Mas eu quero passar para vocês um passo a passo detalhado. Não quero passar só um apertar de botões, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos a opção dentro do software de estruturas hidráulicas, né, que é essa opção aqui. Então, clicando nela, tem alguns módulos de cálculo de bueiro, bacia de dissipação, bacia de enrocamento, escada, escoamento em degraus, né? Então, o que nós vamos utilizar vai ser escoamento em degraus, ok? Dentro aqui do escoamento em degraus, nós temos como calcular uma queda singular, ou seja, quando eu tenho um canal de 100 metros de extensão, tem um degrau, depois tem mais 100 metros de extensão, é uma queda singular, tá? Não é uma escada dissipadora. Por quê? O espaçamento de um degrau para o próximo degrau é tão grande que não vai ter muita influência de um com o outro, tá? Então, se for gerar um ressalto, já vai gerar o ressalto de forma completa e tudo mais. Então, queda singular é quando eu tenho esses degraus pontuais, ok? Canais com trechos distintos, que está aqui também, é uma possibilidade de a gente calcular também esses trechos aqui de escada, né, variando algumas geometrias dessa escada ao longo da extensão. A gente tem também o regime Naple Flow, tá? Regime Naple Flow de escada é o regime onde a água ela vai meio que quicando nos degraus, ok? Então ela realmente sente o degrau, ela tem uma queda degrau por degrau que pode ou não gerar um ressalto, né? Mas esse regime realmente tem uma queda, né? Ela sente o degrau, ela vai quicando degrau por degrau. E nesse quicar, né, nessa queda, gera ali uma perda de carga devido à formação do ressalto ou não, muitas vezes, né? Só pelo impacto. E tem também o regime skimming flow. Nesse caso, pessoal, é como se a água não enxergasse os degraus, ela descesse na diagonal da escada, ok? Como se tivesse um pseudo-fundo, um fundo falso na diagonal, né, que lapidasse ali os degraus e ela descesse na diagonal, como se não ocorresse ali, não tivesse os degraus, tá? Então, o skimming flow, né, é esse tipo de escoamento. E, obviamente, nos degraus, você vai ter água, e vai ter um vórtice sendo gerado ali, né, pela passagem de água. E isso daí favorece também a perda de carga, tá? Então são regimes distintos. O Naple Flow, a água vai sentindo os degraus, ela vai impactando os degraus, degrau por degrau.
o skimming flow ela desce quase que direto na diagonal, mas a formação dos vórtices ali no degrau ajuda na dissipação do escoamento, ok? Bom, então, como eu não sei, né, o que regime que vai ser, eu só sei que não vai ser singular, né, e também não vou mudar os eixos de escada, então, ou é Nipple Flow, ou é Skimming Flow, ou tem essa opção aqui, ó, de regime de escoamento em degraus. Como eu não sei o regime ainda, se vai ser Nipple, se vai ser Skimming, eu vou clicar em regime de escoamento em degraus, ok? Então, vou clicar aqui. Beleza, cliquei aqui, vai aparecer essa tela para mim, onde eu vou abastecer esses espaços com a minha vazão, que eu já sei que é 2 metros cúbicos, com a largura da escada, que eu já adotei como 4 metros, com a altura dos degraus, que é meio metro, e o comprimento dos degraus, que é 2,5, tá? Como a gente já tinha aqui na nossa tabela inicial, ok? E essa é uma etapa muito, muito, muito importante, porque daqui nós temos uma bifurcação, uma ramificação. Dependendo desse resultado, a gente vai para um lado. Dependendo desse resultado, a gente vai para o outro. Dependendo do resultado, a gente para, aborta o plano e volta, né, algumas etapas atrás. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui nós estamos classificando o tipo do escoamento, ok? Falei para vocês que tem o Nipple Flow, que a água vai quicando, certo? Falei para vocês que tem o Skimming Flow, que a água desce na diagonal e forma-se os vórtices, ok? Qual é o tipo de escoamento que vai acontecer? Não sei. Aqui que a gente vai definir, aqui que a gente vai classificar. E por que é importante isso? Porque existe uma linha de cálculo para skimming flow e uma linha de cálculo para Nipple Flow, ok? E dentro do Nipple Flow ainda tem umas subdivisões e dentro do skimming flow também tem umas subdivisões. Então, assim, é essencial a gente saber exatamente que tipo de escoamento que a gente vai ter para a gente escolher a sequência de equações correta, o método correto, tá certo? Então, aqui que a gente está fazendo isso. Então, como que a gente vai descobrir, né, o tipo de escoamento? Coloquei os dados aqui de entrada, cliquei em calcular. Nós temos esse gráfico aqui, ó, que tem algumas curvas. Perceba que tem uma linha laranja e tem uma linha azul, tá? Tudo que está abaixo dessa linha azul, meio esverdeada, vai ser skimming flow. Tudo que está acima dessa linha laranja vai ser nipple flow, ok? Tenho ainda uma subdivisão aqui do skimming flow, tipo 2, e tenho também uma subdivisão do Nipple Flow, né, onde eu tenho aqui um ressalto parcialmente desenvolvido e um ressalto completamente desenvolvido. A gente já vai ver isso daqui na sequência, tá? O que eu quero que vocês entendam? Se aparecer aqui um pontinho de análise acima da linha laranja, é Nipple Flow. Se aparecer um pontinho abaixo da linha verde, é Skimming Flow. Ah, Zé Roberto, mas e se aparecer entre a laranja e a verde? É um regime que é conhecido como regime de transição, tá? Transição. Por quê? Não é nem Nipple Flow, nem Skimming Flow. E aí há um problema. Por quê? Para o regime de transição, nós não temos um método para calcular a escada. Tá? Nós não temos uma estabilidade hidráulica. Ora forma o vórtice, ora não forma. Então, não é possível, até hoje, dimensionar, avaliar, analisar uma escada dissipadora no regime de transição, né? Então, se o nosso cenário, né, foi enquadrado no regime de transição, o recomendado é que a gente revise a geometria da escada, para que a gente encaixe essa escada e esse escoamento ou no Nipple ou no Skimming Flow, ok? Então, aqui nós temos 3 tipos macro, né, de definições de escoamento. Nipple Flow, vai quicando nos degraus. Skimming Flow, desce na diagonal com muita energia, perde energia ali um pouco pelo vórtice, né? E transição é hidraulicamente instável, ok? Então, ora forma vórtice, ora não forma, não tem como avaliar hidraulicamente, certo? Ok, Zé Roberto, mas como eu vou descobrir esse pontinho, onde que ele vai parar nesse gráfico aqui? Olha só, no eixo horizontal, nós temos aqui a declividade da nossa escada, né? A inclinação em graus, né? Então, a nossa inclinação longitudinal, ela vai ter aqui 11,31 graus, tá? Que seria os 20%, que seria o 0,2 metros por metro, tá certo? Que é a nossa inclinação lá, 2,5 para meio, né? Beleza, então se eu tenho aqui essa inclinação, eu sei que ela vai estar nessa linha vertical aqui, ó, tá? Que é 11,31 graus, ok? Agora, para achar o meu eixo horizontal, aqui a minha linha horizontal, e eu ter um cruzamento, né, ter essa cruz para achar realmente o pontinho que está aqui, eu preciso fazer aqui a divisão da altura do degrau, que eu já sei que é meio metro, que eu adotei, pela lâmina crítica,
tá? E a lâmina crítica eu não tenho ainda, né? Então eu preciso, antes de fazer isso aqui, calcular a minha lâmina crítica, certo? Então, para calcular a lâmina crítica, a gente vai fazer alguns passos. Primeiro passo, calcular a vazão unitária. O que é a vazão unitária? É a vazão total que nós temos, que é 2 metros cúbicos por segundo, dividido pela largura da escada, que é 4 metros. Então, eu chego na minha vazão unitária de 0,5 metros cúbicos por segundo para cada metro. Ok? Próximo passo, pessoal, vou calcular a minha lâmina crítica. Então, para a seção retangular, essa aqui é a equação. É a vazão unitária ao quadrado, dividido pela gravidade, elevado aqui a 1/3. Fazendo esse cálculo, eu chego em 0,29 metros, 29 centímetros de lâmina crítica na escada. Tá? Próximo passo, pessoal, vou calcular, então, a relação S, né, dividido pela lâmina crítica. Então, eu vou pegar o meio, né, que vai ser aqui o meu S, dividido por 0,29, vou chegar um valor de 1,70. Se eu jogar no gráfico aqui 1,70, é justamente essa linha, cruzando essas linhas vai dar esse ponto aqui, certo? Então, assim que é feita essa classificação do escoamento, que é o nosso pontapé inicial aqui para a gente analisar essa escada dissipadora. Bom, se eu tenho esse ponto aqui acima da linha laranja, né, da minha curva laranja, eu sei que o escoamento é Naple Flow, certo? Só que ele está acima também da minha curva preta, pontilhada, tá? E quando eu tenho esse posicionamento, eu tenho também o escoamento Naple Flow com um ressalto parcialmente desenvolvido. Aí entra na subdivisão que nós temos no Naple Flow, que eu vou explicar para vocês agora, ok? Então, olha só, eu posso ter aqui uma queda, né, da lâmina d'água, tá? E essa queda aqui, ela pode me gerar um ressalto hidráulico, ok? E esse ressalto hidráulico, ele pode se desenvolver de uma forma completa antes de sofrer mais uma queda. Esse é um cenário. Aí nós temos um ressalto hidráulico completo, vou colocar um C aqui, tá? Para ter esse cenário de ressalto hidráulico completo, o meu pontinho tinha que estar acima da minha curva azul, porque perceba, ressalto completo, né, acima da linha azul, ok? Agora, eu posso ter também um cenário, um segundo cenário, onde tem a minha queda, forma um ressalto, só que enquanto está ocorrendo o ressalto, tem uma segunda queda, ou seja, eu não tenho comprimento suficiente, L aqui, para o ressalto se desenvolver de forma completa. Então, ele é um ressalto, mas está completo? Não está. Então, ele é o quê? Um ressalto parcialmente desenvolvido, que é justamente esse pontinho que a gente tem nessa análise de escada. Tá? Então, olha só, limite, ressalto parcialmente, Chanson 94. Ok? E nós temos o cenário também onde nem tem ressalto. Né? Então, a água ela vai impactar, né? Não se forma um ressalto e já tem uma segunda queda. Ok? Então, são 3 cenários que nós temos para o regime Naple Flow. Tá? Então, aqui nós não temos ressalto, aqui nós temos um ressalto parcialmente desenvolvido e aqui nós temos um ressalto completamente desenvolvido. Aonde caiu o nosso pontinho? No parcialmente desenvolvido, ok? Então, olha, regime Naple Flow. A gente vai clicar aqui em abrir módulo Naple Flow. Então, essa é a faixa, né, do ressalto parcialmente desenvolvido. Clicamos aqui e a gente vem, então, para essa segunda tabela da análise hidráulica. Bom, o que eu tenho que inserir aqui? O desnível total do trecho, que eu já sei que é 5 metros, e o número de degraus, que eu já sei que são 10 degraus também, porque os degraus têm altura de 50 centímetros, meio metro, ok? Aí eu venho aqui em calcular, ok, e vai aparecer os resultados para mim. Então, o que está sendo calculado, o que nós vamos analisar, ok? Olha só, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Eu tenho a inclinação da escada, que é 11 graus, eu tenho a vazão, que é meio metro cúbico por segundo por metro, eu tenho a profundidade crítica, que é 29 centímetros, né? Tudo isso aqui a gente já calculou. Agora, o número de queda, drop number, né, é uma das primeiras variáveis que a gente tem que calcular quando a gente vai avaliar escoamento em degraus. Tá? Então, drop number, número de queda. O que ele vai relacionar? Vazão unitária e altura do degrau. Ok? Então, olha só a equação. Eu tenho a vazão unitária, que eu já calculei, e eu tenho aqui a altura do degrau, que é meio metro.
calculei o meu drop number, deu ponto 204, né? Então, aqui, ponto 204. Ok, então até aqui está tudo certo. Próximo passo, pessoal, altura da parede. Isso aqui é essencial para a gente avaliar, analisar a nossa escada. Por quê? Lembra que a nossa altura tem 1 metro, né, na nossa suposição, porque era a altura também da tubulação, né, o diâmetro da tubulação. Mas será que 1 metro atende? Não atende? Aqui que a gente vai avaliar essa altura da parede para a gente não ter fuga do escoamento, ok? Para as laterais, para o talude lateral. Então, aqui nós temos uma equação, né, utilizada para ressalto incompleto, ou seja, parcialmente desenvolvido, né, que é o nosso caso. Então, a gente vai ter aqui a altura da parede, vai ser igual a 2 vezes tangente de H a 0,02 elevado a 2,5 mais 0,65 vezes Y crítico, tá? Então, vai depender do nosso Y crítico mais aqui, vezes 1,4, que vai ser aqui o nosso freeboard, que é considerado, né? Então, a gente tem aqui um Y crítico, que vai entrar nessa equação. A gente já calculou o Y crítico, né? Então, é 29 centímetros, ok? E quando a gente faz esse cálculo da altura da parede lateral necessária, a gente tem aqui uma altura de 76 centímetros, tá? Qual que é a altura da parede da nossa escada? 1 metro. Atende? Atende, né? É maior que 0,76, tá? Ah, não, adotei meio metro, tá? Não vai atender, você vai ter fuga de água pela lateral. Tá? Então, nós precisamos trabalhar com pelo menos 76 centímetros, ok? Então, no nosso caso, tem 1 metro, está atendendo a questão da altura lateral também. Próximo passo, pessoal, aqui são umas equações meio malucas aqui, né? Não assustem, tá? A gente vai ver aqui o passo a passo delas. Mas, basicamente, nós vamos calcular aqui a energia residual, tá? O que é a energia residual? A escada dissipadora tem o nome de escada dissipadora, ou escada de dissipação, ou seja, ela dissipa parcialmente a energia do escoamento, ok? Se eu fosse trabalhar com aquele desnível do talude na inclinação real dele mesmo, né, 2,5 para meio, eu teria um toboágua, né? Então eu teria muita velocidade no final, muita tensão de arraste, né? A ideia de trabalhar com os degraus, né, é a gente ir quebrando um pouco essas velocidades, quebrando um pouco dessa energia ao longo da escada, tá? Ah, vai chegar lá no pé com uma velocidade baixinha? Não vai, porque a gente está vencendo um desnível grande, tá? Então, comparando a escada com um perfil toboágua, ela tem a sua vantagem, mas não é que ela vai dissipar, né, numa forma que vai chegar lá embaixo uma velocidade baixíssima. Não, ainda vai chegar a velocidade alta, tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas ela dissipa parcialmente a energia, tá? Então, se ela dissipa parcialmente, sobra energia, né? Tem uma energia residual, né, que não foi dissipada, que é justamente isso que está sendo calculado aqui. Então, a equação da energia residual é essa daqui, ó, o ΔE dividido pelo E, né? Então, aqui a gente tem algumas variáveis dentro da equação, equação meio grandinha, mas não é complicada, né? Por quê? Aqui a gente tem o N, que é o número de degraus, que a gente já tem, que é 10. Aqui a gente tem a lâmina crítica, que a gente já tem também, que é 29 centímetros. A gente tem o S, que é a altura do degrau, que é meio. A gente tem uma somatória aqui de 1 menos A, né? E aqui, pegando aqui o N menos 1, né? Ou seja, o N é a quantidade de degraus, né? Então, aqui a somatória, aqui, pegando aqui 10 passos aqui de degraus, né? E esse A, pessoal, que é a única variável que nós não temos aqui, né? Nós temos a equação do A aqui em cima, ok? Então, dentro dessa equação, só terminando ela aqui também, ó, N aqui embaixo é o número de degraus, lâmina crítica e a altura do degrau, ok. Agora, esse A, né, que está aparecendo aqui na equação, nós não temos. E para calcular esse A, nós temos a equação aqui em cima, que é ponto 30 menos ponto 35, né? E aqui nós temos S, que é a altura do degrau, dividido aqui pela largura, né, o comprimento aqui do degrau, S dividido pelo comprimento, e aqui nós temos a lâmina crítica dividido também pela altura do degrau. Ok? Então, se a gente for olhar essas duas equações gigantes, elas vão girar em torno de número de degraus, que é 10, lâmina crítica, que é 29 centímetros, desnível do degrau, que é meio metro, tá? E comprimento do degrau, que é 2,5. Tá? Então, a gente tendo essas informações que a gente já tem, a gente consegue desenvolver isso daqui. Primeiro, a gente calcula a equação A, né, que é uma variável que a gente vai usar ali embaixo.
através dessas variáveis que a gente já tem, ok, descobrimos que o A é 0,34. Maravilha. Calculamos esse A, agora a gente vai calcular, então, a energia residual, que é essa equação aqui embaixo. Então, calculando a energia residual, substituindo o valor de A aqui, né, na equação, a gente vai ter uma energia residual de 86, né, 0,86 metros, ok? Maravilha. Então, calculei a energia residual. Próximo passo, energia máxima. Tá? Então, se eu tenho uma energia residual, subentende-se, né, que eu tenho uma energia máxima, tenho uma energia dissipada, né? Quando eu faço uma menos a outra, eu vou ter a residual. Né? Então, existe uma energia maior, a energia máxima. Né? Então, a energia máxima é calculada, né, através do desnível total da escada, tá? Mais 1,5 vezes a lâmina crítica. Tá? Então, o desnível a gente já tem, que é 5 metros. A lâmina crítica a gente já tem, que é 29 centímetros. Ok, então calculo a energia máxima, que é 5,44 metros. Ok? Então, eu tenho energia máxima, eu tenho a energia residual. O que me falta? Energia dissipada. Então, aí fica muito claro, né? Eu tenho uma energia máxima, né, e tenho uma energia residual que sobrou. Né? Então, a energia dissipada vai ser o quê? Energia máxima menos a residual. Né? Isso vai ser igual à energia dissipada. Tá? Tudo que não sobrou de energia foi dissipado. Né? Então, entra nessa parcela aqui de energia dissipada. Então, aqui eu tenho energia dissipada vai ser igual a energia máxima menos a energia residual. Então, aqui a gente tem 4,58 metros, né, de energia dissipada, ok? Então, aqui a gente tem esses três cálculos aqui de energia máxima, dissipada e residual, que também aparece aqui no software para a gente os valores, ok? Bom, com esses valores de energia, a gente consegue, então, medir essa eficiência, né, que vai ser o quê? Energia dissipada dividido pela energia máxima vezes 100, né, para estar aqui em porcentagem, a gente tem uma eficiência de 84%, tá? 84%. Maravilha. Fechando o parênteses aí de energia, então, que é uma etapa aqui que nós avançamos, né, de energia máxima, energia dissipada, energia residual e eficiência, né, fechamos esse parênteses, a gente entra então na parte de profundidade da lâmina d'água. Né? O que acontece? Aqui aparece como profundidade final do escoamento, né, mas na verdade a cada queda, né, da lâmina d'água a gente tem essa lâmina, né, que é gerada justamente no ponto de queda, que é conhecida como profundidade final, ou Y1, né, altura conjugada 1, tudo mais. Então, como que a gente vai calcular ela? Né? O nosso Y1 vai ser Y1 dividido por S. Né? Isso aqui vai ser igual, né, a essa equação que tem o drop number. Então, eu vou pegar o S, vou passar para cá multiplicando, e vou achar o meu Y1. Eu tenho S, tenho o drop number, calculo o Y1, que está dando 13 centímetros. Tá? Então, a lâmina, quando ela passa de um degrau para o outro e impacta o patamar da jusante, ela fica numa altura de 13 centímetros, ok? Dentro dessa lâmina, né, contabilizando essa lâmina de 13 centímetros, a gente consegue calcular a velocidade, certo? Por quê? A nossa vazão vai ser área vezes velocidade, ok? Se eu quero calcular a velocidade, eu passo, então, a área para o outro lado dividindo. Certo? Então, aqui é a equação da continuidade. Então, eu teria isso daqui, né? A vazão vai ser igual a área vezes a velocidade. Se eu quero saber a velocidade, eu vou passar aqui a área dividindo. Então, vazão dividido pela área. Mas o que é a minha área na seção aqui da escada? Vai ser a base vezes a lâmina d'água, certo? E se eu quero calcular a velocidade no ponto Y1, a minha lâmina d'água vai ser o Y1. Então, fazendo isso daqui, pessoal, eu consigo calcular a minha velocidade de 3,78, né? Arredondando aqui metros por segundo, justamente no ponto de impacto, né? A lâmina d'água passou de um degrau para o outro, quando ela foi impactar o patamar, ela gera uma lâmina de 13 centímetros e uma velocidade de 3,78 metros por segundo. E aqui já é um ponto para a gente avaliar. O nosso revestimento suporta essa velocidade? Sim ou não, né?
A gente está trabalhando com uma lâmina, né, com uma camadinha de concreto na interface do gabião, e o concreto, se a gente for avaliar pela tabela dos órgãos públicos, né, do DAE, por exemplo, vai até 4 metros por segundo. Então, isso aqui estaria dentro, né, do admitido para o concreto, né? Então, é um ponto para a gente analisar também. Ah, Zé Roberto, mas deu uma velocidade que ultrapassa o limite ali no meu material. Então, eu preciso recalcular, né, a minha geometria até um ponto que eu consiga reduzir essa velocidade para dentro da velocidade admissível do material de revestimento, ok? Então, obviamente, mudar a declividade é uma opção, mas não muito viável, porque a gente vai trabalhar ali com aterro forte, né, ao longo do perfil. Agora, uma outra possibilidade é você alargar essa escada, né, para a gente ter ali uma maior dissipação e reduzir a velocidade, ok? Bom, beleza. Próximo passo, então, eu tenho também nesse ponto de impacto um FRUD calculado, que vai ser a nossa velocidade, né, que a gente acabou de calcular, dividido pela gravidade vezes a minha lâmina de impacto, né, essa lâmina ali que é gerada no impacto. Então, eu tenho um FRUD de 3,30 aqui, mais ou menos, ok? Bom, próximo passo, pessoal. Clicando na janelinha ali, visualização, dentro do software Cisco, a gente tem justamente essa tabela aqui, ó, da direita. Deixa eu pegar a tabela da direita. Então, olha só, perceba que eu tenho aqui a minha lâmina Y1 justamente aqui, ó, que a gente acabou de calcular. Tá? Então, essa lâmina aqui Y1 é justamente no impacto, né? Aqui que eu tenho 3,77 metros por segundo, né? Então, aqui que está acontecendo os cálculos que a gente acabou de ver, e o FRUD também de 3,30, tá? Agora, nessa tabela, a gente tem um LD, né? Então, só olhando aqui, a gente tem a altura da parede, ok, a gente já tinha calculado, 0,76, certo? 76 centímetros. Comprimento do patamar, 2,5, já tinha calculado. A altura do patamar, meio, também já era uma adoção inicial, né? Agora, o LD eu não tinha calculado. Como calculo o LD e o que é o LD? Tá? O LD é a distância do meu patamar, aqui, ó, do meu degrau, até o ponto de impacto dessa água. Tá? Então, eu tenho aqui o meu LD. Qual que é a distância que esse jato, essa queda aqui, vai impactar o meu patamar? Vai ser a distância LD, de 1,40 metros. Tá? Então, 1,40 metros vai ser o meu LD. Como que eu calculo ele? A partir da altura aqui do meu degrau, né, que é meio metro, e a partir do meu drop number, que eu já tinha calculado também, já foi o primeiro passo aí de cálculo que a gente fez, ok? Então, com isso, eu tenho o meu LD de 1,40, como eu tinha desenhado aqui em cima. Então, a distância ali, né, dessa queda de água do degrau para o patamar inferior, ok? E o próximo passo, pessoal, é a gente calcular aqui justamente o nosso L, né? O que é o nosso L? Vai ser o comprimento necessário para a formação completa do ressalto. Então, olha só. Aqui eu tenho o Y1, ok? Que a gente já viu. Aqui eu tenho o Y2, que é a altura aqui no ressalto, tá? Eu tenho o meu LD, que vem aqui desde o espelho até o impacto. Formou o impacto, vai formar o ressalto. Qual que é a distância necessária aqui, ó? L, para esse ressalto acontecer de forma completa, tá? Isso que a gente vai calcular aqui através da letra L, né, que está sendo representada pela letra L, ok? Então, o que acontece? Para calcular o L, eu vou precisar do Y2 e do Y1. O Y1 eu já tenho, Y2 eu não tenho, né? Então, vou calcular isso aqui primeiro. Y1, só relembrando, né? Y1 sobre S, igual a essa equação que depende do drop number, passo S para cá multiplicando, tenho Y1 de 13 centímetros, como a gente já viu em alguns passos anteriores. Y2 é uma equação parecida, ó, que eu tenho aqui também o S, que eu vou passar para cá multiplicando, né? Agora é 1,66, 0,27 aqui elevado, e vou calcular o meu Y2, que é 54 centímetros. Então, aqui eu vou ter uma lâmina, né, de 13 centímetros, e aqui eu vou ter uma lâmina de 54 centímetros. Tá? Então, a formação aqui do ressalto. Então, o comprimento total do ressalto vai ser 6,9 vezes a diferença da lâmina 2 e a lâmina 1. Então, vou ter um comprimento total de 2,81 metros, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? O meu patamar da minha escada é 2,5, né? Lembra, ele aqui é 2,5. Então, eu tenho aqui 2,5 de patamar.
ok? Agora, o comprimento necessário para a formação completa do ressalto é 2,80. Então, isso reforça a nossa classificação inicial, de que é um ressalto parcialmente desenvolvido, porque para ele ser totalmente, completamente desenvolvido, eu teria que ter um patamar da escada de no mínimo 2,80, para ter a queda do Y1, formar o ressalto do Y2 e eu ter uma extensão suficiente para esse ressalto acontecer de forma completa. Não é isso que está acontecendo nesse caso. O nosso patamar é de 2,5 e o ressalto precisa ter 2,80. Então, não é um ressalto completamente desenvolvido, ok? Bom, então aqui, pessoal, nessa visualização final, a gente consegue clicar no botãozinho aqui de relatório e extrair esses dados aqui em Excel, ok? E aqui a gente finaliza, então, esse passo a passo de verificação. Então, o que é importante, né? Só recapitulando aqui com vocês. A primeira questão, pessoal, muito importante, é a gente determinar qual é o tipo de escoamento que nós teremos nessa escada, qual é a classificação desse escoamento, se é Skimming Flow, Nipple Flow. Segundo passo é saber dentro do Nipple Flow, né, se é um Nipple Flow sem ressalto, com ressalto completo ou com ressalto parcial. Tá? Sabendo disso, a gente tem ali as equações para a gente desenvolver, como a gente viu nesse caso aqui, do ressalto parcialmente desenvolvido. Tá? Ah, vou trabalhar com o ressalto completamente desenvolvido, a gente tem outras equações. Vou trabalhar com Skimming Flow, outro método. Então, ela vai mudando, né, vai ramificando ali as aplicações, ok? Então, determinei o tipo de escoamento, já sei o caminho que eu vou trilhar ali de equações para um ressalto parcialmente desenvolvido, certo? Com isso, pessoal, eu consigo então calcular a altura da parede necessária da escada, como a gente viu aqui, é 76 centímetros, 77 centímetros. Estou trabalhando com a altura de parede de 1 metro, então está atendendo, está dentro, ok? Então, sem problemas. E também trabalhar ali com a nossa velocidade. O ponto de maior velocidade vai ser justamente no ponto de impacto, né? Onde a água, ela, aqui onde eu vou desenhar aqui, né? Justamente nesse ponto aqui, vai ser o nosso ponto de maior velocidade. Então, se no ponto de maior velocidade o nosso revestimento utilizado, que nesse caso é uma capinha de concreto sobre o gabião, está suportando, os pontos de menor velocidade ele também tende a suportar, ok? Agora, se essa velocidade exceder o que o material de revestimento suporta, aí eu vou ter que redimensionar aqui a minha escada e reanalisar ela através aqui desses métodos que a gente viu que estão disponíveis no software aqui do Cisco. Mostrei para vocês aqui no slide também esse passo a passo. Tem uma planilha também que tem esse passo a passo detalhado, vou mostrar aqui para vocês, que segue aqui todo o método, até comparando aqui, calibrando os resultados com o software Cisco, né? Então ela está bem completinha também, ok? Para você que está dentro da plataforma Sobre as Águas, ela está dentro da abinha lá de planilhas, tá? Então você consegue fazer o download aqui desse material também para você estudar, ok? Deixa eu voltar aqui a tela. Tá? Então, existe aí a disponibilidade dentro da planilha, dentro do Cisco, né? E mostrei também as equações também para vocês, como que é desenvolvido aqui essa parte de cálculo, ok? Beleza, pessoal? Deixa eu só passar esse slide aqui final para vocês. Aqui. Então, pessoal, deixando aqui os meus contatos aí para vocês mais uma vez, tá? Não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho aqui do canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com aquele profissional, colega aí de faculdade, de pós, de mestrado que tem interesse nessa área. Aqui estão as minhas redes sociais, em José Costa, no LinkedIn, em José Costa no Instagram, tem página no Facebook, o canal aqui no YouTube, grupo no Telegram, e-mail profissional, e tem o WhatsApp que foi hackeado, mas a gente está voltando com ele, provavelmente na próxima semana já vai estar no ar de novo aí para vocês, ok? Então ficam aqui os meus contatos para vocês. Mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção de vocês aqui, pela presença, né, pelo tempo aqui de vocês. Eu sei que o nosso tempo é bastante corrido, a gente tem muita coisa para fazer, mas investir em nós mesmos, né, nos traz o melhor rendimento, né? Sempre nos traz o melhor rendimento, porque é um conhecimento que ninguém vai tirar da gente. E a gente pode multiplicar isso
em trabalhos, em estudos futuramente, ou até mesmo no presente, se você já está no mercado, ok? Então, fica aqui o meu muito obrigado para você. Na próxima semana, na terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos mais um encontro aqui no canal, com mais um episódio no nosso podcast. E na próxima quinta-feira, mais um encontro técnico aqui com vocês também, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.